Ô Figueiredo, você sabe o que está acontecendo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Lá vamos nós arrumar problema com quem a gente não deve, né? Mas isso aqui é uma informação, gente, é uma notícia. Não é questão só de opinião, não. Vocês prestem atenção aí. A Justiça de Minas Gerais, mais especificamente o Tribunal de Justiça de Minas, tem reduzido as indenizações que já haviam sido concedidas às pessoas que foram afetadas pelo rompimento, desculpe, da barragem da Vale em Brumadinho. Isso aí, todo mundo acompanhou esse rompimento da barragem, esse acidente, essa tragédia, esse crime ambiental em Brumadinho, que matou centenas de pessoas, foi em janeiro de 2019. Teve algumas indenizações concedidas para as pessoas que foram vítimas, afetadas de alguma forma, tiveram suas casas destruídas, suas vidas devassadas, perderam parentes. E 319 desses processos, 319 dos centenas de processos que foram movidos na justiça, 319 processos foram julgados na segunda instância pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e desses 319, 75% tiveram decisões desfavoráveis aos atingidos. Então, se tinha ficado definido lá que a família de um sujeito que morreu no rompimento da barragem receberia R$ 3.000 por mês como indenização pela morte do parente, quando chegou lá no Tribunal de Justiça, né, na segunda instância, porque a Vale recorreu, obviamente, quando chegou lá, o TJ mandou diminuir esse valor da indenização, mandou diminuir a pensão. Essa redução tem sido até 80%, tem sido cortada até 80%. Então, se a justiça mandou pagar 3 contos, tem gente que vai passar a receber R$ 600 por obra dos nossos desembargadores. Eu queria te ouvir sobre isso antes que eu perca o meu réu primário aqui, Gustavo Figueiredo. Ô Luiz, vamos lá. Eu acho que eu vou falar um ponto para as pessoas que estão nos acompanhando, para elas entenderem uma realidade dessa situação jurídica do Brasil, e não só uma realidade, como uma questão técnica, que às vezes vai frustrar muita gente, isso que eu vou dizer agora. Luiz, a justiça, o poder judiciário, ele não está aí para fazer justiça, com aquele sentimento que a gente pensa de, eu vou fazer justiça, aquilo que é justo, aquele sentimento subjetivo, né? A justiça subjetiva que a gente tem, inclusive dentro dos nossos corações, não é o que o judiciário tem que fazer, e que muitas vezes o judiciário faz. A justiça do poder judiciário é julgar de acordo com as argumentações jurídicas que estão ali, a previsão legal e as provas que estão no processo. Então, é isso que o judiciário tem que fazer, e não tem que ir para televisão, não tem que ir para a internet ficar fazendo espetáculo. O problema, Luiz, que a gente identifica de forma geral no judiciário brasileiro, aí depois eu vou entrar nessa discussão do Poder Judiciário, dessa decisão específica aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é que o Judiciário brasileiro está cada dia mais gostando do protagonismo de querer fazer justiça, mas lá do outro ele cede a algumas pressões políticas, partidárias e econômicas, como a gente vê principalmente nos tribunais superiores do nosso país. Quando agora a gente olha essa situação específica referente ao caso da Vale e de Brumadinho, onde há essa redução dessa penalidade, queira eu ter a tranquilidade para imaginar que essa diminuição possa estar sendo ocorrida por um excesso da primeira instância e que a segunda instância em Minas Gerais não esteja tomando atitudes e tendo decisões conforme a gente tem acompanhado nos tribunais superiores. Então, a minha opinião é que é muito difícil a gente apontar e analisar situações por situações como essas, mas imagino eu que essa diminuição pode ter ocorrido por alguns excessos e que espero essas decisões da segunda instância não tenham sido tomadas conforme são e conforme grande parte das decisões são tomadas nos tribunais superiores do nosso país, Luiz. Só para dar o crédito devido aqui a quem divulgou essa informação, isso foi uma pesquisa, um levantamento de dados que foi feito em cima dos processos pelo site Repórter Brasil. O site fez o levantamento, chegou a essa conclusão e entendeu que dos 319 processos julgados entre janeiro de 19 e março de 23,
pelas câmaras do Tribunal de Justiça, 75% desse total teve as decisões desfavoráveis aos atingidos, então foi reformado para baixo. Eles usam até o exemplo aqui de uma pessoa que chegou a ter a decisão de que ganharia como indenização R$100 mil, mas teve esse valor reduzido para R$20 mil, reduzido em 80% pelo Tribunal de Justiça, depois de um recurso da Vale. Aí também a bem da informação e da verdade, gente, que eu acho que é importantíssimo. A Vale falou que já pagou R$3,5 bilhões em acordos de indenização até agora, fechados com mais de 15 mil pessoas, e atualmente 132 mil pessoas recebem dinheiro de alguma forma, de algum programa de transferência de renda ou alguma coisa que foi criado para indenizar as pessoas atingidas com essa tragédia de Brumadinho. Tem, por exemplo, o programa de transferência de renda criado pela Vale, que está sendo gerido pela Fundação Getúlio Vargas. Mais uma vez, gente, eu já falei isso aqui em outras situações. Por mais que tente, a mineradora que causou esse problema por várias questões, entre elas corrupção interna, né, de corromper fiscais e auditores para dizerem que existia segurança onde essa segurança não existia. Então, vários problemas que foram criados, incluindo 270 mortes pela mineradora que tomava conta daquela barragem, eles não vão ser resolvidos com indenização que não chega à metade do lucro que ela tem em um ano. E isso nós estamos falando de um problema que aconteceu há 5 anos, janeiro de 2019. Então é óbvio que tem que pagar sim, tem que indenizar sim, mas a gente também sabe que infelizmente tem muito aproveitador, tem muito picareta que está recebendo dinheiro, que recebeu dinheiro indevido. Gente que não teve nada a ver com a tragédia, gente que não foi atingida de jeito nenhum e que está recebendo. Mas mais uma vez eu vou dizer aqui, a questão não é você prejudicar todo mundo por causa de um ou outro picareta. É você descobrir quem são os picaretas e tirar esses caras da frente, parar de pagar o que está sendo pago indevidamente a eles e colocar eles na cadeia, né? Porque isso é, no mínimo, estelionato. Tô certo ou não, Figueiredo? Você que é operador Luiz, de direito. Não, você está certíssimo e vou um pouco mais além, né? O nosso judiciário, o judiciário brasileiro como um todo, adora dar entrevista, né, Luiz? Adora se posicionar, adora, tem juiz aí que virou até TikToker. Então, eu acho que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, diante desses números, desses dados, ele não tem que responder somente com uma nota dessa, né? Uma nota simples como essa. Eu acho que ele poderia, inclusive, né, se posicionar de forma mais clara por uma coletiva de imprensa, sabendo a importância que são esses processos judiciais e tão quanto ficou manchada na história o que a Vale fez em Brumadinho, na história, o crime, né, o que a Vale fez com o povo mineiro. Então eu acho, em respeito ao povo mineiro, acho que o Tribunal de Justiça precisava fazer uma coletiva de imprensa e apresentar os argumentos de forma mais concreta, inclusive apontando que houve esses excessos. Se houve excessos nas condenações de primeira instância, sejam apontados, né, que mostre à população brasileira, já que eles gostam tanto de se pronunciar, de forma aberta e transparente, principalmente de algo que marcou de forma tão triste a história do povo mineiro, né, Luiz? É isso aí, Figueiredo. De forma triste e irremediável, é bom a gente deixar claro, né? Não tem como voltar atrás. As 270 mortes dessa tragédia já foram. E as outras pessoas que morreram em vida, parentes, filhos, pais, né, que perderam um ente querido e que não se recuperaram até hoje, essas pessoas também estão vivendo um luto sem fim, principalmente aquelas que não encontraram os corpos, né? Eu acho que ainda tem alguns corpos que não foram encontrados, né, Figueiredo? Não puderam nem dar um Tem sim, Luiz. Aos seus parentes. Tem sim, Luiz. Muitas pessoas que ainda buscam, né, toda a reparação, pessoas que infelizmente ainda sentem, né, tudo isso e vai sentir pro resto da vida, não tem como, né? Eu conheço algumas pessoas que têm parentes, inclusive faleceram nesse crime, né? Como Paulo Leite gosta de dizer, esse crime não é uma tragédia, é um crime cometido de forma irresponsável por esses diretores da Vale.